pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos então ler o Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Muito bem, vemos hoje o episódio em que Jesus realiza uma cura instantânea, à sogra de Pedro. Veja que interessante, Jesus então sai da sinagoga. Ontem ele estava pregando e agora, hoje, refletimos então, Jesus vai à casa de Simão e a sogra de Simão, Pedro, estava com uma febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Então aqui vemos a intercessão. Primeiro, a sogra de Pedro estava com febre alta, e vão até Jesus e fazem então essa prece. Ou seja, Jesus entra na casa de Simão, ou seja, recebe então a prece para que ele realizasse o milagre. E assim ele fez, Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Então, Jesus ali realiza um prodígio, aquilo que a medicina na época não conseguiria fazer. E Jesus realiza o milagre pela intercessão de outros. E aqui a importância da intercessão, a importância da oração pelos nossos irmãos. Ou seja, pedir a Jesus pelos nossos irmãos. Pedir a Jesus para que os cure, pedir a Jesus para que os toque com a sua graça, pedir a Jesus que os livre do mal. Como é importante a oração de intercessão. Como é importante rezarmos pelos nossos irmãos. Rezarmos também por aqueles que nos fazem o mal, rezarmos por aqueles que nos ajudam a viver a fé, pelas autoridades, interceder, pedir.
E Jesus, assim como realizou, né, a cura da sogra de Pedro, também realizará aquilo que pedirmos. E depois vemos que imediatamente a sogra de Pedro se levantou e começou a servi-los. Começou a servi-los, aqueles que estavam ali. Ou seja, aquele que de fato se percebe ser tocado pela graça de Deus, se percebe ser tocado por Jesus, se coloca de fato a servi-lo. Ou seja, se percebemos que de fato Deus é aquele que cuida de nós, aquele que nos dá vida, né? Aquele que nos livra de tantos males, né? Aquele que já realizou tantos e tantos milagres na nossa vida. Quando percebemos isso, quando nós nos damos conta disso, né, passamos a servir a Deus, passamos a servir a Jesus na nossa vida, assim como serviu a sogra de Pedro. É uma correspondência, um ato de gratidão a Deus. Jesus, ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, né? E nós também somos convidados a servir a Cristo, a dar a nossa vida por Ele, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele deu a sua vida a cada um de nós. E olhando também esse prodígio que nosso Senhor fez, porque quando uma pessoa ela, né, começa a se recuperar, ela demora um tempo de convalescença para que ela possa agir, para que ela possa trabalhar normalmente, né? E aqui não, é diferente. No ato da cura, ela imediatamente se põe a servir, né? Ou seja, de forma milagrosa, ela se recupera instantaneamente, né? Vemos aqui o poder e a graça de Deus. Muito bem. Então que nós possamos aprender, né, através dessa palavra, a pedir pelos nossos irmãos, a fazer orações de prece pelos demais, né, e saber que Jesus nos atende. Imitando a sogra de Pedro, que reconheçamos a bondade de Deus, que reconheçamos o seu amor, o seu serviço que Ele presta a nós, ou seja, dando sobretudo a sua vida para a nossa salvação, que possamos nos dispor a servir a Deus nos nossos irmãos, servir a Deus, ou seja, de alguma forma na igreja, de alguma forma evangelizando, aonde nós estivermos. Ou seja, que de fato sejamos gratos e generosos para com Deus. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.